À beira da costa do Oregon, à beira do Oceano Pacífico, encontra-se uma pequena casa abandonada e coberta conhecida como Terrible Tilly, antes mesmo de sua inauguração. Esta estrutura foi assolada por tragédias, tantas tragédias, na verdade, que os moradores locais a apelidaram de Terrible Tilly. Mas como essa casa branca condenada chegou aqui e por que ela é amaldiçoada? Fique ligado, porque hoje descobriremos o farol de Tillamook Rock, e você está assistindo História em Cena. A 1,2 milhas da costa de Tillamook Head, há um grande pedaço de rocha vulcânica negra em águas turbulentas com menos de 1 acre de tamanho, embora tenha exigido alguma imaginação na década de 1870. Este pequeno espaço foi considerado perfeito para um farol. Composto de concreto e tijolos, esta estrutura mede 133 pés de altura no total. A torre em si tem apenas 61 pés, mas a luz a eleva para 72 pés. O prédio de 2 andares abaixo possui um deck de observação, mas a maior parte do espaço é dedicada às acomodações do guarda do farol. Com 5 pés por 8 pés, esta casa tinha 8 quartos que permitiam ao isolado guarda viver de forma sustentável na ilha remota. Os corredores conectavam o espaço de vida com as instalações reais do farol, como a sala de sinais, que abrigava a caldeira a vapor e os geradores a diesel. O telhado da Casa Branca inclui uma passarela e corrimão conforme a estrutura continua até a seção da luz. No topo do farol, há um cone invertido de placas de aço coroado por um para-raios e uma esfera de aço. Comparado a outros faróis, os guardas aqui tinham acomodações espaçosas, com 2 andares de espaço. 5 dos 8 quartos eram exclusivamente para as acomodações, com um escritório adicional, sala de jantar e espaço de armazenamento. Mas por que todo esse espaço era necessário? Bem, as responsabilidades dos guardas do farol se concentravam principalmente na manutenção e operação das instalações do farol, em vez de tarefas de escritório tradicionais. No entanto, um escritório era necessário para tarefas administrativas, como documentação, correspondências, administração financeira e relatórios regulares sobre a condição e operações do farol. Além disso, havia uma sala de estar usada para recreação, o que era essencial para quem estava isolado em uma ilha no meio do oceano por meses a fio. Os guardas costumavam trazer livros, revistas ou jornais para o farol, o que proporcionava estimulação intelectual e uma maneira de passar o tempo durante os períodos de tranquilidade. Além disso, eles escreviam frequentemente cartas para suas famílias e amigos para se manterem atualizados sobre suas experiências e buscar conexão social por meio da correspondência. Alguns guardas desenvolviam hobbies, como artesanato, pintura, escultura em madeira, modelagem de navios, leitura ou outras formas de expressão criativa. Fora do farol, eles pescavam, coletavam e estudavam espécimes naturais ou simplesmente observavam a natureza. Alguns cultivavam pequenos jardins ao redor de suas estações de farol. Tudo isso para lidar com as condições rigorosas e o isolamento. Mas por que um farol era necessário em primeiro lugar? O farol de Tillamook Rock foi construído porque o Congresso dos Estados Unidos acreditava que a costa do Oregon era muito escura e perigosa para os marinheiros. Portanto, em 1878, o Congresso alocou $50 mil para construir o farol. Surpreendentemente, a rocha foi escolhida como lar do farol porque não havia um local viável no continente. No entanto, poucos eram otimistas sobre essa perspectiva. Em 1879, o primeiro levantamento da área foi realizado pelo topógrafo S.H. Wheeler, que relatou que a construção seria quase impossível. O segundo levantamento descobriu que o projeto precisava de financiamento adicional para começar. E quando começou, a tragédia aconteceu imediatamente. A primeira tragédia em torno de Terrible Tilly ocorreu em setembro de 1879, quando o terceiro levantamento, desta vez conduzido pelo pedreiro inglês John Truvers, foi capturado pelas ondas rápidas do oceano durante sua tentativa de desembarcar na rocha. O topógrafo se afogou
e seu corpo foi perdido no mar. Esse evento traumático interrompeu a construção do farol, que ainda estava em seus estágios iniciais. O público soube dessa morte trágica, então poucos trabalhadores estavam dispostos a serem empregados no projeto. Eventualmente, um substituto chamado Charles A. Ballantyne foi contratado, e ele estava plenamente ciente do evento trágico anterior. A construção do farol prosseguiu relativamente bem, até que outra tragédia atingiu a costa, 18 dias antes da abertura do farol. Desta vez, a névoa encobriu o céu do Oregon, tornando a viagem arriscada. Infelizmente, também estava chovendo naquele momento, e o navio japonês Loop a 10 Years navegava pela costa americana em direção ao rio Columbia. Mesmo antes de janeiro de 1881, a tripulação já estava enfrentando dificuldades. Por exemplo, o capitão Putin havia falecido no início da jornada. De qualquer forma, os ventos empurraram o navio muito perto da costa, e graças à névoa, a tripulação não conseguiu ver o farol quase pronto. Os trabalhadores na rocha tentaram sinalizar o navio, mas o Loop a 10 Years desapareceu na névoa. No dia seguinte, 12 corpos da tripulação foram encontrados na costa, mas 4 homens nunca foram encontrados. Curiosamente, o único sobrevivente desse acidente foi o cachorro de estimação da tripulação. Apesar dos eventos horríveis em 3 de janeiro, a construção foi concluída rapidamente. O farol de Tillamook Rock foi oficialmente aceso pela primeira vez em 21 de janeiro de 1881. Inicialmente, 4 guardas do farol foram contratados para cuidar das operações, mas a tarefa não foi fácil. A área continuava sendo atingida por tempestades rigorosas e destrutivas. O exterior do farol era frequentemente danificado e o interior frequentemente inundado. Os guardas nem sequer conseguiam pedir ajuda, pois o fio telefônico instalado em 1897 foi rapidamente destruído em uma tempestade. As novas linhas telefônicas substituídas também eram sujeitas a danos por tempestades. Uma tempestade particularmente severa em 21 de outubro de 1931 deixou Terrible Tilly com tantos danos internos e externos que o guarda do farol, Henry Jenkins, não conseguiu se comunicar com o continente. Em sua desesperação, ele modificou os restos da tecnologia danificada para criar um rádio improvisado e alertar outros sobre sua condição e a do edifício. Os danos dessa tempestade custaram ao governo americano $12.000 e levaram 4 meses para serem reparados. Nas décadas seguintes, a história continuou assim, com várias tragédias e destruição em torno de Terrible Tilly, espalhando rumores de fenômenos sobrenaturais. Embora essas histórias devam ser consideradas com ceticismo no contexto histórico, o farol é quase impossível de ser alcançado sem um helicóptero e é muito perigoso de barco, o que, inevitavelmente, deu origem a lendas e mistérios em curso. As alegações de avistamentos de fantasmas na rocha começaram a surgir no início do século XX e continuaram no início do século XXI. Estas lendas, muitas vezes decorrentes das mortes trágicas dos guardas ao longo dos anos, foram frequentemente divulgadas em livros como Oregon's Ghostly Guardians, escrito em 1981 por Mike Helm. Esse livro alega que Tillamook Rock era infame para a população indígena antes mesmo de se tornar um farol. Além do clima tempestuoso, esses rumores e lendas criaram uma reputação intimidadora para Terrible Tilly, talvez alimentando a ideia de que algo sinistro habita esse lugar. Deixando de lado as lendas e histórias de aparências sobrenaturais, todos nós podemos concordar que o farol é um exemplo épico de decadência urbana. Além disso, a realidade de seu uso atual pode ser ainda mais sinistra. As histórias de fantasmas, juntamente com as condições climáticas agravadas por incêndios florestais locais, causaram uma rápida deterioração do farol ao ponto em que o governo americano determinou que os danos eram excessivos e que não desejavam mais financiá-lo. Terrible Tilly foi, então, revendido para vários compradores privados.
até que acabou nas mãos da recém-formada Eternity Etsia, que decidiu converter o edifício em um columbário, ou seja, um local de armazenamento para urnas funerárias. Infelizmente, devido a erros e uso inadequado das urnas, a Junta Funerária e Cemitério do Oregon revogou sua licença em 1999. No entanto, mesmo não podendo mais funcionar nessa capacidade, o grupo continuou a ser proprietário da propriedade por mais 20 anos. Assim como o governo americano 65 anos antes, a manutenção de Terrible Tilly tornou-se muito para a Eternity Etsia lidar. Em 2022, eles anunciaram formalmente que o farol estava novamente à venda. No entanto, esta não foi a primeira tentativa dos acionistas de se desfazerem da propriedade. Apesar do estado de deterioração, voluntários corajosos fizeram muitas viagens ao longo dos anos para tentar limpar Terrible Tilly. Em março de 2023, poucos meses após a Eternity Etsia anunciar seus planos de venda, 5 indivíduos mais uma vez enfrentaram a rocha para fazer reparos. A jornada, felizmente, correu bem, já que as condições do ar estavam calmas o suficiente para que um helicóptero Robinson R-66 pudesse pousar rapidamente. 4 homens e uma mulher voluntários passaram 3 dias restaurando o marco. Essa viagem custou à acionista da Eternity at Sea, Mimi Morissette, um total de $25 mil. Morissette compartilhou que seria necessário investir milhões de dólares na substituição da infraestrutura antes que o farol pudesse ser vendido. Junto com os dedicados voluntários, Morissette, a maior acionista do Tillamook Rock, acredita que a única possível utilização do edifício é como um columbário, já que o farol continuará a se deteriorar e se desgastar, e o fato de ser fisicamente inacessível durante certas partes do ano o torna impraticável como destino turístico para uso privado ou público. Armazenar urnas funerárias. Aqui, por outro lado, é uma das poucas oportunidades de negócios para a propriedade, uma vez que os mortos não são afetados pelas duras condições ambientais. Apesar dos perigos e dos rumores de fantasmas, nem todos veem Terrible Tilly como um olho-sor. Pelo contrário, o farol tem um lugar sentimental nos corações de muitos moradores locais. Os voluntários de 2023 e a acionista Morissette falaram carinhosamente sobre o lugar, personificando a estrutura e falando sobre ela com afeto. O farol de Tillamook Rock é uma espécie de marco na costa oeste e um monumento sentimental para a maioria das pessoas, contrastando nitidamente com a visão do público em geral de Terrible Tilly como um local assustador e supostamente assombrado. Para muitos, o farol branco de Tillamook Rock é um ponto de referência da costa oeste e um monumento sentimental. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através da história e dos mistérios de Tillamook Rock. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo fascinante como este. Até a próxima!